Olá, companheiros. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Resolução OIT 151, ou a Resolução 151 da Organização Internacional do Trabalho. Para fazer isso, nós precisamos contar um pouquinho da história de como foi que essa resolução veio a ser aprovada. O movimento sindical dos servidores públicos ou dos trabalhadores públicos, tanto no Brasil como no mundo, ele tem praticamente a mesma idade, talvez seja pouca coisa mais jovem do que o pessoal da economia privada. Mas é atuante desde então, com uma única diferença: os trabalhadores públicos só conquistaram esse direito após muito tempo de militância. No caso nosso aqui, no caso do Brasil, após a Constituição de 1989. A Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, preocupado com isso, preocupado com a militância sindical dos trabalhadores públicos sem o respaldo legal, acabou positivando isso na resolução OIT 151. Depois de muita briga, depois de muita militância dos trabalhadores públicos ao longo do tempo, acabou em 1976, na 74ª reunião da OIT, acabou aprovando a resolução número 151, que trata exatamente disso, os direitos sindicais dos trabalhadores públicos. Direito de greve, acordo coletivo, negociação salarial, e, enfim, trato com o governo de igual para igual entre os trabalhadores e o poder público. Isso foi aprovado em 1976. Todo diploma legal internacional, para ele ganhar efetividade, ele precisa de um certo número de signatários, certo número de países, de estados que assinam ou que aceitem como legislação tal diploma. Portanto, a efetividade da resolução OIT 151 se deu apenas em 81. A partir de 81, ela passou a ser considerada uma legislação internacional. O Brasil, a partir dessa época, no Brasil, nós começamos a brigar pela aceitação desta legislação aqui no Brasil. Ela serviu de fundo também, ou serviu de argumento também, para que na Constituição, na nova Constituição, fosse aceito, fosse inserido o direito à sindicalização dos servidores públicos. Foi por conta da OIT 151, o grande argumento para que acontecesse a inserção na Constituição do nosso país, o direito à sindicalização dos servidores públicos. Isso aconteceu e nós continuamos na militância, nós continuamos exigindo ou solicitando, muito embora ao longo da década de 90 nós tivemos outras grandes lutas no que tange ao serviço público, tais como as lutas de resistência contra as reformas constitucionais, administrativas e previdenciárias, mas em paralelo a isso nós seguimos lutando para que a OIT 151 fosse aceita também no Brasil, para que o Brasil virasse signatário da OIT 151. Isso só veio acontecer em 2010, passado todo esse tempo, depois de algumas tentativas dentro do governo Fernando Henrique, do governo Lula e, por fim, do governo da Dilma, da presidente Dilma, nós conseguimos, em 2010, fazer com que o Brasil fosse signatário da OIT 151. Mas aí começou também outras complicações. Viramos signatários da OIT 151, porém ela precisava ser aprovada pelo Congresso. O decreto legislativo, para ser aprovado, demorou 3 anos. Só em 2013 ele foi aprovado. E ainda assim ele foi aprovado como norma legal normal, ou seja, como lei ordinária.
e não como emenda constitucional. Por conta disso, há a necessidade de regulamentar a OIT 151 para que ela possa ter efeito aqui no Brasil. Ou seja, a norma precisa de regulamentação. Ilegal. A luta nossa, então, passou a ser pela regulamentação da OIT 151. Demorado muito tempo, nós mudamos a tática. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo, assim como as demais federações ligadas à Confederação, decidiram, em assembleia dos seus pares, dos seus conselhos, mudar a tática. E nós passamos, então, a tática passou, então, a ser a regulamentação em âmbito municipal e estadual. Nós voltamos às discussões para a nossa própria casa. Regulamentar de baixo para cima. Durante os últimos 4 anos, nós fizemos essa discussão com as administrações Papa e Paulo Alexandre. E agora, esse ano, nós conseguimos fechar uma proposta de projeto de lei que regulamenta os direitos de greve, negociação salarial, acordo coletivo e trato sindical, ou seja, a relação sindical entre o poder e os trabalhadores. Isso tudo dentro de uma só lei que vai à Câmara agora até o final deste mês de março, ou até o meio deste mês de março, para tentarmos aprová-lo o mais rápido possível, e nós seremos com isso, motivo que nos enche aí de orgulho, com isso nós devemos ser a primeira cidade no Brasil a regulamentar a OIT 151. Nem a União, nem Estado nenhum, e nem município nenhum dos 5.000 e pouco, 4.000 e poucos municípios brasileiros o fez. A nossa será a primeira. E nós vamos ter, doravante, pelo menos aqui, para os servidores municipais de Santos, consagrado o direito de greve e de negociação coletiva dos trabalhadores públicos. Bem, como disse o presidente, tamanha a importância dessa resolução, a OIT 151, é que todas as centrais, elas se organizaram e montaram um documento só. E é esse documento que nós usamos de base para trazer aqui para o município de Santos, como foi dito, que saiu essa determinação através das assembleias das federações e confederações. Bem, nós passamos aí os nossos últimos 5, quase 6 anos, discutindo essa proposta, a princípio com o governo Papa, e agora com o governo Paulo Alexandre, o que neste momento está caminhando bem. Eles entenderam a necessidade dessa organização, da formatação, da discussão da campanha salarial, da regulamentação das relações de trabalho no município, para vocês terem uma ideia de como é importante isso no cenário nacional. Tem municípios próximos a nós que não têm uma database definida em lei, que não tem esse tipo de discussão que nós temos aqui no município. Então, nós já estamos adiantados com essa discussão. Quanto mais agora com a proximidade, se Deus quiser, a concretização dessa regulamentação da OIT 151. Nós teremos a possibilidade aqui de não só ter regulamentado o direito de greve, como também instaurado um dissídio. Não ficaríamos mais como outrora, ficamos aí 1 mês de greve quase, e no final acabamos voltando a trabalhar sem que chego a um final na discussão, na negociação. Dessa forma não, dessa forma estabelecida a negociação, a partir do momento da paralisação, é obrigado a ter um mediador, e nós teríamos aí condições de terminar negociadamente um conflito que viesse por conta da necessidade da instauração do dissídio. Bem, no município,
Nós iniciamos, como eu disse, com o Papa, mas nós agora com o Paulo Alexandre, eles entenderam a necessidade da ferramenta que é positiva para a administração e positiva para o trabalhador, porque traz uma organização, traz uma regulamentação. E por conta dos desgastes que tivemos aí no início do governo, foi possível não só a proposta da regulamentação, como a concretização sendo caminhada aí para a Câmara, para a votação. Bom, precisamos do apoio de todos, da compreensão de todos, da importância dessa lei que vai ser sancionada em breve, esperamos, né? Por isso, devemos comemorar, como foi dito pelo presidente, seríamos a primeira cidade no Brasil, além de sermos a primeira cidade no Brasil, ainda seríamos aí os primeiros a usufruir desse grande benefício que hoje a iniciativa privada já possui e é determinação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. É um direito do trabalhador que nós estamos conseguindo alcançar. É maravilhoso, uma vitória incomensurável. O que fica claro, o que resta provado depois disso tudo é que nós somos categoria profissional. O que a OIT 151 faz, principalmente, é demonstrar que o servidor não é um único ser, não é um único elo da cadeia produtiva e independente dentro do serviço público, como era imaginado ou como era a cultura do nosso país. Nós somos uma coletividade, nós somos uma classe de trabalhadores, nós somos categoria profissional. E isso é que fica comprovado com a aprovação, com o Brasil se transformando em signatário, ou se tornando, signatário da OIT 151. E agora Santos, como não podia deixar de ser, sendo a primeira a regulamentar essa resolução e tornar efetiva essa resolução dentro do município de Santos. E para nós é de suma importância, porque facilita e muito o nosso trabalho enquanto dirigente sindical, porque traz, como disse o Josias, traz a organização. Nós temos prazos para tudo, para negociar, para decidir inclusive se vamos entrar com ação ou se vamos fazer um movimento paredista. Há prazo para tudo e, em chegando a um acordo, este acordo vai ter força de lei, ou vai obrigar a que a administração transforme em lei aquilo que nós decidirmos. E nós vamos decidir para o ano todo, como qualquer categoria o faz. Isso facilita o trabalho tanto do sindicato quanto da categoria e também é extremamente interessante para a administração. Pobre de consciência é o governo federal que não enxerga isso e não faz a regulamentação. E assim também os estados do nosso país.